Muitas vezes iremos passar tempos difíceis aqui nessa terra. Então, o que fazer? Fique comigo, que no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre esses momentos que a gente passa, que nos pega muitas vezes desprevenido, mas então, o que nós devemos fazer? Bem-vindo ao nosso canal Olhar de Paz. Meu nome é Caio, nós temos 20 anos de casados, nós temos 4 filhos e o mais importante, nós somos discípulos de Jesus. E não sei se vocês repararam, mas a gente já está um mês e pouquinho sem gravar. O motivo disso é porque alguns ventos têm batido aqui na nossa casa, uns ventos fortes têm batido e têm nos deixado muito desanimados, tristes e desmotivados. Eu fiquei pensando, eu iria gravar sobre um outro tema, mas como o intuito do nosso canal é de nós falarmos da nossa vida, abrirmos a nossa casa, se bem que nesse vídeo eu não vou falar os pormenores, mas é ser vulnerável de alguma forma para que você se identifique conosco. E também nós sabemos que muitas vezes você pode estar passando, pode vir a passar por momentos difíceis que acontecem, como por exemplo, eu vou dar alguns exemplos, uma notícia de um câncer, um filho que caiu doente do nada, ou uma separação, ou uma morte de um ente querido, várias coisas, perseguições que acontecem, vários N motivos que se eu fosse ficar aqui, eu ficaria até amanhã. De alguma forma, nos afeta. Quando você recebe, uma notícia de alguém que morreu, por exemplo, perto, um parente próximo ou dentro da sua casa, você fica abalado. E são ventos que batem forte e você fica se perguntando, fica desmotivado, fica se perguntando por que disso tudo. E nesses últimos meses aconteceram isso conosco aqui. Nós nos sentimos tristes, desmotivados, às vezes um pouco desacreditados. Mas a pergunta e o tema desse vídeo é: aonde que está, qual é a nossa rocha? Aonde que está a nossa alegria de viver? Aonde está realmente, em quem nós estamos esperando, né? Eu acho que é isso. E eu quero ler, antes de comentar com vocês, eu quero ler um texto onde está em Mateus, no capítulo 14, no versículo 22, uma passagem de Jesus. Ele fala assim, logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenha medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então estavam no barco, o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Aqui está falando que os discípulos estão no meio do mar, no barco, e está sendo castigado pela tempestade. Mas o engraçado é que no início Jesus ele insiste para que os discípulos entrem no barco e vá. E Jesus sabia que tinha uma tempestade por vir. E muitas vezes a gente, no meio das tempestades, a gente pergunta assim: "Pô, Jesus, pô Deus, por que está acontecendo isso comigo?" É até estranho pensar que Deus permite que certas tempestades venham sobre as nossas vidas, mas Ele quer nos ensinar e quer nos mostrar algo.
Como eu falei para vocês, nós temos passado por umas tempestades aqui na nossa casa e Deus está o tempo todo, Deus ele está querendo nos ensinar e nos mostrar algo, e não só nos momentos felizes, que muitas vezes, bem da verdade, muitas vezes a gente nem pergunta muito para Deus ou fala muito com Ele quando nós estamos nesses momentos tão felizes, é mais na dor mesmo, né? E aí Jesus ele foi, e eu falei assim, Senhor, por que está acontecendo isso conosco? Por que isso? Porque nós não provocamos, tem certas coisas que simplesmente saem do nosso controle, nós não provocamos isso. Mas é nisso, Jesus ele insiste que os discípulos vão direto ao encontro talvez dessa tempestade, que Jesus ele queria ensinar algo. Mas o interessante é que no meio da tempestade, Jesus ele aparece andando sobre as águas, e até os discípulos eles se assustam, acham que é um fantasma. Aí o Senhor fala, não, sou eu. E aí Pedro ele vai lá e fala assim, então se é você, deixe eu andar junto com você sobre as águas. Então Jesus falou, venha. E é isso que Jesus quer nos ensinar. No meio das tempestades que nós iremos passar, na nossa casa, às vezes no relacionamento com as nossas esposas, com nossos filhos, não sei, ou na igreja, ou em qualquer, no trabalho, ou em qualquer outro lugar. Jesus, ele, no meio dessa circunstância, ele quer nos chamar. Ele fala assim, então vem andar comigo sobre as águas. Você não está sozinho. Então Pedro, o lindo é que Pedro vai com a palavra de Jesus, ele fica olhando para Jesus e ele começa, pensa nessa cena, Pedro andando sobre as águas. E é assim que Deus quer fazer comigo e com você. Ele quer fazer com que a gente ande sobre as águas, ele quer fazer com que as circunstâncias, independente dos ventos que estão batendo, se as águas estão agitadas, ele quer nos levar a um lugar de intimidade, num lugar de fé, num lugar aonde que a gente jamais pensou em estar, jamais pensou. Eu acredito que Pedro jamais pensou que iria andar sobre as águas, mas ele andou. Mas em algum momento Pedro ele olha para o lado e ele começa a afundar, porque ele olha de novo para a circunstância. E muitas vezes acontece conosco, não é mesmo? No meio da tempestade, a gente sabe que Jesus está conosco, que todas as coisas, Romanos 8:28 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas de alguma forma nós somos falhos, nós somos seres humanos e a gente tende a olhar para as circunstâncias e começa a vir de novo a tristeza, vir de novo o desânimo. E aí Jesus ele fala assim, Pedro começa a olhar para o lado e Jesus pega na mão dele e puxa e fala assim, por que você duvidou? E muitas vezes aconteceu isso comigo nesse determinado tempo. E Jesus fala assim, Caio, por que você está duvidando? Eu estou com você. E aí ele puxa de novo para fora da água, e aí ele volta caminhando com Pedro. E aí ele volta para o barco. E quando ele chega no barco, a tempestade, ela cessa. E o que eu quero dizer com toda essa história para vocês, meu amigo? Que vocês, no momento das tribulações, nos momentos das perseguições, das tristezas, que vocês não se desconsiderem aquilo que você está sentindo. Que você realmente veja, tem acontecido. Eu sei que a tristeza, ela faz a gente refletir. Não estou falando para você fingir que você está sentindo, não. Dê vazão, sim, aos seus sentimentos, dê vazão, entenda os seus sentimentos, se é ter sentimentos de tristeza, se é sentimentos de qual sentimento que você está tendo. Mas eu quero dizer que para você não ficar nesse sentimento, eu quero dizer para que você venha transpassar isso. E aí não tem como a gente deixar o sentimento, a nossa angústia, a nossa tristeza de lado, se não for o Senhor Jesus. A gente pode, de alguma forma, tentar colocar a nossa segurança, eu vou usar uma metáfora aqui, como no barco, por exemplo. Eles estavam dentro do barco e eles achavam que eles estavam no mar, dentro do barco eles estariam seguros. Mas nem do barco, naquele momento de tempestade, era seguro. E às vezes a gente acha que as nossas finanças é seguro, ou o nosso relacionamento está seguro, ou qualquer outra coisa, não sei. A gente se apega às coisas terrenas e passageiras dessa terra. Mas nada nos traz segurança. Talvez você possa achar que, sei lá, como eu falei, o seu dinheiro
você se assegurar no dinheiro e achar que você pode ir para qualquer médico ou fazer qualquer outra coisa, mas uma coisa é certa, quando Deus permite certas coisas, uma doença, nenhum dinheiro no mundo paga, nenhum dinheiro no mundo cobre. Então, esse barco pode ser o nosso cônjuge, ou nossos filhos, ou nossos pais, não sei qual é o seu contexto, mas a bem da verdade é que a única segurança nós só vamos ter no Senhor. E Ele tem nos ensinado nesse último mês a confiar nele, a saber que tribulações vão vir, perseguições vão acontecer, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo. A palavra de Deus fala, assim como eles perseguiram Jesus, que é o Mestre, as pessoas, o mundo iria ser perseguido, os discípulos, eles iriam ser perseguidos, porque o Mestre foi. Então, eu quero dizer para vocês colocarem a confiança em Cristo e perguntar: qual é a sua confiança? Onde você tem posto a sua confiança? Se tem sido um barco do dinheiro, o barco da sua esposa, o barco dos seus filhos ou dos seus pais, e aí vai dar ruim. Vai ceder, as tempestades vão vir e você não vai aguentar. Então, eu peço para que você nesse momento olhe para Jesus. Eu sei que não é fácil, o processo ele não é fácil, assim como Pedro, no processo ele tendeu a olhar para o lado, para baixo, mas ele voltou os olhos fixos em Cristo. Eu quero trazer você a essa verdade, a essa percepção, olhar para Cristo. Ainda que os ventos bateram aqui, nós ficamos um tempo sem gravar, porque nós não estamos aqui para ganhar, para fazer esse canal girar, para que a plataforma veja. Isso vai ser uma consequência. Nós estamos aqui gravando sempre algo que é relevante àquilo que nós temos como vida, como experimentos de vida. Nós não estamos aqui para gravar vídeo toda semana, somente para encher o canal de vídeo, mas sem propósito. Não. Por isso não tem problema, depois de um mês eu estou vindo aqui abrindo meu coração com vocês, e ainda que eu não precise falar os pormenores, mas eu sei que talvez você possa se identificar, você possa de alguma forma estar passando por umas tempestades, mas eu quero falar para você, vai passar somente se você estiver com Cristo. Ele vai entrar no barco novamente e a tempestade vai acalmar. E ainda que leve um tempo e Deus permita, de alguma forma te leve para essa tempestade, ou permita certas tempestades na vida de vocês, Deus sabe de todas as coisas e vai passar. Se Ele estiver no barco, se Ele estiver segurando na sua mão. O problema é que eu tenho certeza absoluta de que nós iremos passar por tempestades. Mas se nós estivermos sozinhos é muito pesado. Então, se você está assistindo esse vídeo, se você está sozinho, chame Jesus. Procure uma igreja, procure irmãos que amam a Jesus. Procurem saber que esse nosso Deus, ele é real, gente. Ele é verdadeiro, ele é um Deus vivo, ele está à direita de Deus Pai. Ele sofreu, Hebreus fala que ele sofreu todos os tipos de dores, e ele conhece a nossa dor e a nossa aflição, e ele conhece a sua dor e a sua aflição. Então eu quero trazer para você que, independente dos ventos fortes que venham bater, como bateram aqui na nossa casa, você coloque a esperança no Senhor. Hoje eu estou melhor, nós estamos melhor, estamos mais contentes, mas não é porque nós estamos melhor ou estamos contentes ou estamos piores e tristes, porque a pergunta não é aquilo que nós estamos sentindo ou o momento da vida que nós estamos vivendo, mas é com quem que nós estamos vivendo a cada momento da vida. Pode ser em momentos bons e em momentos ruins. Então eu quero dizer para vocês que Deus, ele colocou Jesus, a nossa pedra, a nossa rocha. Em Mateus no capítulo 7, ele fala que aqueles que guardarem, que praticarem os mandamentos do Senhor, é como se ele tivesse montado uma casa na rocha. Vai bater os ventos, vai soprarem os ventos, vai baterem as águas, as tempestades, mas a casa ela não vai ruir. Por quê? Porque se colocou a palavra em prática. Mas aquele que não guardou os mandamentos e não praticou, não colocou os ensinamentos de Jesus, quando vierem os ventos, vai bater e vai ruir a casa. E muitas vezes esses ventos vêm batendo nas nossas vidas para testar, para nos mostrar onde nós estamos edificados, se é na rocha ou se é na areia.
Então quero terminar esse vídeo perguntando para você, a sua casa, ela está edificada na rocha ou na areia? Pense bem. E se tiver edificado na areia, eu vou orar para que você possa edificar ela na rocha. Peça para Jesus entrar na sua vida. E se você tem Jesus na sua vida e está na rocha, que você continue olhando para Ele. Eu sei que muitas vezes talvez a gente vai olhar um pouco para o lado, assim como Pedro olhou, mas é porque eu sei que nós somos falhos também e está tudo bem. Jesus, Ele conhece o seu e o meu coração. Mas eu quero dizer para você que Ele está junto de você. Eu quero trazer esperança ao seu coração, que independente do que aconteça, Jesus, Ele tem o controle de todas as coisas. Amém, meus queridos? Então, se você gostou desse vídeo, que você possa compartilhar com os seus amigos, que você possa dar um like aí, que você possa curtir, que você se inscreva no nosso canal e fique na paz do Senhor.